Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Ela errou 7 vezes gerânio hoje. Sabe o que eu falei? Instituto Saúde. Depois ela fala geral. É foda. Gente, eu não sei o nome do lugar que é o meu acre. Não sei, hoje eu tô ruim. Tá nervoso. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geranium Cast. Hoje estamos aqui de sala nova, num ambiente novo, mas continuamos no mesmo lugar. Isso e está aqui ao meu lado a minha sócia, Carla. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho. Clicar no Isso aí. sininho, tá aprendendo. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda, Jeane. Obrigado demais pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz por poder aqui conversar um pouco com vocês, né, sobre Tenho certeza sobre que tem muita tudo. coisa sobre pra tudo contar. que vocês quiserem conversar, vamos falar e é isso. Vamos lá. Hoje, e aí? Nós estamos desacostumadas, estamos com um cenário novo, mas vamos lá. Hoje a gente tem um café da manhã especial. O café da manhã não, o café da tarde. Café da tarde. Adoro. Café especial porque a G é vegana. Então a gente pensa muito no nosso convidado e a gente tentou trazer um pouquinho pra você, que você sinta bem à vontade, porque Já tô. a gente sabe que nem todos os lugares que a gente encontra tem essa inclusão e a gente quer que você tenha aqui um banquete, literalmente. Arrasaram. Eu vou apresentar um pouquinho do que a gente tem aqui hoje. Arrasou, tá bom. É de um local, já vou deixar um spoiler, que vai inaugurar aqui em Medianeira, que vai ter uma cozinha aí bem caseira e bem gostosa. E hoje a gente já tem um pouquinho do que vai vir por aí. Do que vai vir por Que aí. legal. Então hoje a gente tem um pão ali na pontinha, semi-integral, vegano também. Uma caponata de berinjela e um tomate confit, que tá lindo. A gente tem um bolo de alfarroba, que tá delicioso, que eu já me dei uma mordida. Temos um pastelzinho de carne louca. Você vai explicar pra gente o que é isso. Tá Gente. aqui. Empadinha de cogumelos. Está ali. Um banquete de frutas e também um brigadeiro vegano. Arrasou. Seja bem-vindo, então, ao seu café. Agora sim, me sentindo Depois muito você tem que inclusa. explicar o que é cada um desses ingredientes. As pessoas às vezes não conhecem o que é alfarroba, cogumelo, o que é carne louca, né? A gente Olha, tem não vou mentir ideia. que eu não conheço também. É? Talvez uma carne de jaca, carne Carne de de casca jaca. de banana, Carne né? de jaca, tô sabendo que é. É, carne de jaca. Então tá, então eu conheço. Às vezes o nome muda, né? A gente fica por Muito fora. moderno. Muito E moderno. aí, pra gente iniciar, primeiro a gente precisa falar quem é a Jeane Bárbara. Quem é? Quem é a Jeane Quem é? Bárbara? A Jeane, mais conhecida como G, NutriG. Segue ela lá, como é que é o teu Instagram? G Bárbara Nutri. G Bárbara Nutri. Isso mesmo. Ela é graduada em nutrição, ela é pós-graduada em nutrição e fisiologia aplicada ao exercício, é capacitada em interpretação de exames, capacitada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, né, para atender veganos e vegetarianos, pós-graduanda em nutrição e medicina vegetariana e vegana, e tem certificação em cimentopometria. Depois tu explica. Esse é nós, né? E aí ela é mãe de duas amadas gatas, que uma é a Mana e a Serena. Sim. Casadíssima com com o Conrado. Conrado, o mozão, que a nosso gente chama. querido Com. Crossfiteira também de primeira, né, que a gente acompanha. Então, seja bem-vinda, Seja Gil. Obrigada, bem-vinda, gente. Gê. Que currículo, né? Que currículo. E aí a gente... Por quê? Por que a gente resolveu convidar a G, né? Pra nós, você é uma pessoa muito importante, né? Você esteve com a gente na Gerânio. Antes de ser Gerânio, na época da outra clínica, você já nos acompanhava, estava com a gente, trabalhava com a gente, estava fazendo toda essa transição, não de alimentação, mas de público na época, né? Verdade. Então, tem toda uma história aí. Conta um pouquinho pra nós. Total. Eu vim pra Medianeira, curiosamente, né, aqui nesse podcast, já vou jogar aí, por causa da Érica, né? Ela foi uma pessoa Deus, que abriu meu. as portas Só pra mim emoções aqui. hoje aqui. Ai, meu Deus do Esse céu. podcast aqui, ó, vou falar.
Sou aí tudo, né, essa apresentação que a Carla falou, mas além de tudo isso, da parte curricular, né, que a gente chama, e todos os estudos, eu acho que queria dizer assim que eu tenho uma gratidão imensa por tudo que eu vivo e vivi aqui em Medianeira. Medianeira é um lugar muito especial pra mim. A Gerânimo é muito especial pra mim. A Érica é muito especial. A Carla. Somos comadres agora. Somos comadres. A Érica é minha madrinha de casamento e minha amiga há anos. Então, acho que vir pra Medianeira foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu trabalhei alguns anos aqui em Medianeira no restaurante da UTFPR, onde a Érica também trabalhou e acabou me indicando e deu certo, super. Então, trabalhei muito tempo nessa área de UAN, né? Que é uma área, assim, que não é todo nutricionista que gosta, né? De trabalhar. A gente acaba caindo, né? Pra quem não entende, a UAN é uma das primeiras portas que se abrem quando a gente se forma. Completamente. É aquela vaga, normalmente, que as pessoas não dão muita importância, mas é um trabalho maravilhoso que você faz lá dentro. E muito importante, né? Muito, totalmente. E sem contar que é enriquecedor, assim. Eu me vejo hoje muito mais madura por tudo que aprendi lá, com certeza. E tudo que como você profissional. aprendeu, você aplicou de alguma forma também, completamente, né? Porque lá, por exemplo, tem os POPs, os famosos POPs, né? Procedimento operacional padronizado. Pô, o POP a gente leva pra vida, né? Que é você ter... Nunca esquece, né? Você tem que ter toda aquela organização, como fazer, como aplicar. Então, pra mim, trabalhar 3 anos no restaurante aqui da UTFPR foi muito, assim, uma fase pra crescer mesmo. E foi nesse período que, já sabendo que queria atuar nessa área da esportiva, comecei a estudar mais sobre. Nessa época foi também quando eu fiz a minha transição pro vegetarianismo, né? Foi ali, naquele foi período. Ali, no restaurante, trabalhando lá. Quando você tinha que servir aquele alimento para as pessoas. Total, e trabalhava com a carne. Eu acho que hoje todo mundo olha o teu Instagram, vê você muito decidida e muito certa da decisão que você fez, o quanto isso faz bem pra você e para as pessoas que estão à tua volta também. Mas como que foi chegar até aí? Porque a gente vê hoje uma Giane vegana, tudo certo, muito bem decidida, mas teve uma história por trás. Nossa, né? Total, assim, e quando eu decidi fazer a transição, eu ainda era, né, nutricionista do restaurante, então eu tinha que provar comida, né, então você precisa provar a comida do restaurante, então eu sentei com a minha chefe na época, Gabi, beijos, e falei pra ela, olha, Gabi, ela era nutri também, eu acabei decidindo não comer mais carne, né, vou virar vegetariana, na época ovo-lacto-vegetariana, depois eu posso explicar um pouquinho, né, pra galera entender. E ela respeitou super, ela falou, não, maravilhoso, sem problema algum, você pede pra cozinheira, pede uma opinião de uma outra pessoa da cozinha, né, pra provar, pra ver como tava de sal e tudo mais. E foi sucesso, e daí desde então, né, sigo firme. Claro, nem tão firme, porque a gente tem muitos altos e baixos, e no início, a transição em si é... muito difícil. É uma mudança radical, né, assim, na sua vida. Eu falo radical porque a gente mora aqui no interior do Paraná, onde... é uma indústria, né? Onde a indústria da carne é muito forte, onde tá na nossa cidade. Os meus pacientes que pagavam a consulta trabalhavam em lugares onde produziam. Então, eu tinha que ter muita cautela no como falar, né? E tudo mais. E no início foi muito difícil, né? Porque na minha família não tinha ninguém vegetariano. Você foi disruptora, né? Você rompeu uma bolha, né? Então, é muito engraçado que a G, ela, desde a faculdade, ela nunca gostou muito, ela nunca teve afinidade. Era engraçado que a gente ia fazer as jantas junto e ela, eu só gosto de carne, não sei das quantas, que eu só gosto disso. E daí, né, eu de uma família totalmente carne. Ai, gente, que fresca. Bem fresca, e é esse o nosso primeiro pensamento quando você não tem esse conhecimento e essa inteligência de olhar para o outro com mais amorosidade e entender que realmente aquilo faz mal para outra pessoa, que você não se identificava com aquilo. Então, não foi algo que do nada você falou assim, você é vegetariana. É muito engraçado, porque eu vejo pessoas ao meu redor, né, que já estão vivendo essa transição. É sim muito difícil. Muito. Mas parece que a sensação que eu acredito que você sinta é de liberdade. E eu acho que assim, a maior dificuldade é o social, né? Até hoje, né?
completando aí um pouco mais, 7 anos, né, sem comer carne. E o social é complicado, porque você precisa estar em ambiente com pessoas. Eu não vou deixar de frequentar os lugares, eu não vou deixar de estar com a minha família, com os meus amigos, porque o ambiente vende carne ou porque os meus amigos comem a carne. Isso é uma escolha minha, né? Não é sobre as pessoas. Eu lembro que a gente fez um churrasco uma vez e a gente montou todo um churrasco cardápio pra G. Não, Aí ela falou assim, gente, melhor churrasco que eu Não, fui. era uma feijoada. Eu Era uma nunca vou me feijoada. esquecer. Eu guardei a foto nos meus favoritos do meu celular, porque o cara fez uma feijoada vegana dos deuses. E era só eu e o meu marido. E aí tinha a filha da Carla também, né? Que quis reduzir na época. E a gente comeu, assim, a feijoada que tava incrivelmente deliciosa. Uma farofinha de banana. Fez todos os legumes, negócios né? Legumes. Foi muito querido, assim. Então, acho que tem esse lado positivo das pessoas que apoiam, que entendem, mas também tem o outro lado, né? Eu acho que muitas até vezes... nos restaurantes hoje, assim, eles já estão aos poucos entendendo algumas coisas, né? Tem alguns restaurantes Mas é que você vai... É limitado, muito né? limitado. É limitado. É muito A limitado. gente já saiu juntas algumas vezes, a gente via assim... A G tem um comportamento muito tranquilo em respeito disso, mas não tem, assim, uma vasta opção. Você fica ali com uma opção, ou às vezes é aquela opção ainda você tem que substituir algumas coisas. No final você come um macarrão. No final você come um macarrão sem nada, assim, basicamente. E eu vejo que isso muitas vezes é uma falta de conhecimento. Eu não vou encarar isso como um preconceito, tá? Eu vejo que é uma falta de conhecimento muitas vezes da pessoa que é proprietária daquele local, que acha que, não, vamos fazer um cardápio comum. Gente, eu acho tão legal o veganismo, né, que hoje, né, um pouco mais do que ovo lacto vegetariano, a gente entende que o veganismo ele é um pouco mais difícil mesmo, porque não ingere nada de origem animal. Eu vejo que o veganismo são tantas oportunidades de refeições, de formas de preparo, né? de sabores. Eu acredito muito mais que os lugares que não servem ou que não tem opção é por essa falta de contato com uma pessoa que Sim, entende? Assim, existe muito um tabu de que tudo que é vegetariano ou vegano é caro, é um produto que vai agregar mais valor, Total. que vai ser mais dificultoso de preparo. E não é isso, né? É realmente um preconceito ali que Total. se cria em cima. E para o pessoal que tá aí nessa vontade, existe um olhar dessas pessoas aí, né? De algumas pessoas que já estão nesse movimento, que pessoas que produzem um alimento, que estão querendo produzir esse tipo de alimento. Mas é um passo lento, né? Total. É um passo lento, mas o sabor é muito impressionante, porque a gente olhando hoje, quando a gente pegou, e o cheiro, o sabor, e eu fui o ano passado para um retiro, eu lembro que lá eu mandei mensagem pra Gê. Eu falei, cara, eu tô aqui e eu achei que eu não ia comer direito. Tipo assim, que eu ia passar fome e eu nunca comi tão bem na minha vida. Que legal. De assim, ser muito substância e ser muito gostoso e ter muito sabor e ser muito saboroso mesmo. Eu tinha tido uma experiência e ido em um restaurante aqui na região que dizia se servir, né, numa época, e eu não tinha gostado, mas assim, talvez era a forma de preparo mesmo, né? Então é muito interessante isso tudo, a gente mesmo se olhar por esse ângulo, é muito legal, né? de menos carne, né? Assim, as suas possibilidades de preparo, né? Quando a gente pensa, vou dar um exemplo, sei lá, um estrogonofe, né? A gente logo de cara pensa um estrogonofe de frango, um estrogonofe de carne. Por que não de Existem cogumelo? tantas Por que não de palmito, possibilidades, né? Grão de bico. De grão de bico, de palmito, de cogumelo, né? Então tem muito de tofu, então a gente muitas vezes tem essas limitações, mas isso tudo certo, porque é cultural, é uma coisa meio que a gente, né, precisa querer melhorar. A gente precisa querer conhecer novos sabores, conhecer novos preparos, né? E, Gê, como que, assim, pra quem é leigo, né, vamos dizer quem tá nos assistindo, qual seria essa diferença, essa transição? Existe um passo a passo, assim, para as pessoas? Olha, quem tá assistindo ali, eu tenho vontade de reduzir carne, já não me sinto bem, a digestão não é legal. Como que é esse passo a passo? Existe um passo a passo?
Olha, eu sempre falo que isso é muito individual, né? Porque tem pessoas que eu atendo, hoje eu atendo 100% o público voltado, né, pro veganismo, vegetarianismo, ou que pretendem reduzir, que fazem logo de primeira a transição direto pro veganismo, corta tudo, doa as coisas que tem na geladeira lá, né, de queijo, de ovo e vira vegano no outro dia. E leva isso com muita naturalidade. E já tem pessoas que têm mais dificuldade. Eu mesmo precisei passar por um processo, né? Então, eu fui ovo-lacto vegetariana por um tempo, né? O que é o ovo-lacto vegetariano? O ovo-lacto vegetariano é o mais conhecido vegetariano, né? Que é aquela pessoa que não come a carne, né? Não come nenhum tipo de carne, tá? Nem peixe, nem frango, né? Porque às vezes as pessoas confundem que, né? Peixe não é carne e é uma carne. Então, a pessoa que não come nada de carne, mas come ovos e laticínios, né? Queijo e leite de vaca. E o vegetariano estrito, ele é aquela pessoa que não ingere nada disso, né? Nenhum alimento de origem animal. E o veganismo é um pouquinho a mais que isso, assim. O veganismo é um pouquinho, talvez, até mais difícil, talvez. É a pessoa que tem uns cuidados também com o que veste, né? Com, por exemplo, a maquiagem que vai usar, se é uma maquiagem testada em animais. Resumidamente, não compactua com a exploração animal, né? Então, de nenhuma forma. Que hoje é o seu caso, né? Que hoje é o meu caso. Então, não é simplesmente o que você come, mas é o que você veste, o ambiente que eu acho que nem só o ambiente. Vida, tem veganos que são bem, assim, radicais, não diria radical, mas bem nessa parte extremista, assim, de não entrar, por exemplo, numa churrascaria, não estar em ambientes. Eu sou uma vegana diferente, né? Mais de boa. Eu sou tranquila. Eu acho que eu quero estar com as pessoas que eu amo também, porque a vida também é isso pra mim. Isso é importante pra mim. Pra mudar os outros e sim pra mudar assim. Eu quero que as pessoas sintam dentro do coração delas que elas querem mudar. Eu não preciso forçar ninguém a ser o que eu quero que ela seja. Isso aconteceu naturalmente com a minha mãe, que é vegetariana, com a minha irmã, que virou vegana, com o meu marido, que também é vegetariano. Então, as coisas, elas acontecem, né? Eu não preciso forçar ninguém. Então, estar em um ambiente com a minha família, muitas vezes com carne, não é um problema pra mim, né? Porque é a minha escolha, né? Então, eu sou tranquila com isso. Mas a gente tem várias, como tudo na vida, né? Tem vários tipos de pessoas. Às vezes as pessoas encaram a própria dieta desse jeito, né? Tipo, eu tô de dieta, não posso sair, não posso ir em lugar nenhum. Tem. Não só por... Não veganismo em si, tô falando no geral, a dieta mesmo, né? Seguir um plano, né? As pessoas acham assim que elas não podem ir ao shopping mais porque eu tô de dieta. Então, mas eu acho que isso é a cultura da dieta, né? Sim. Rede social, internet, o mundo fitness, né? Quanto mais proibido, pior, né? Pior fica. Exatamente. Mas falando em fitness, como é que foi o CrossFit no meio de tudo isso? Porque você sempre treinou super. E como que é treinar em alta intensidade e ao mesmo tempo ser vegetariano, ou vegetariano depois vegano? Porque você tem essa visão de que você vai passar fome, que você não vai ganhar massa muscular. Talvez até né? você pensou isso no início. Com certeza. Não é uma coisa que eu descarto, não, assim, porque eu falo abertamente sobre isso, assim, o quanto foi difícil pra mim como nutricionista esportiva na época. Você tinha os tabus também, né? Fazer essa transição, né? Fazer essa mudança do tipo, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso? E foi aí que eu comecei a também ser muito mais curiosa, estudiosa e atrás em relação a esse assunto, porque eu queria ter certeza que aquilo poderia ser positivo tanto pra mim quanto para as pessoas que eu fosse atender, né? Exato, então a gente tem muito esse tabu, assim, de que, meu Deus, vai comer só vegetais, legumes. Vai comer só brócolis. Como é que você vai treinar CrossFit? E hoje o teu público é muito focado no esporte, né? E como que é essa visão? Eles já chegam entendendo ou eles também vêm com esse preconceito? Tipo, eu quero, mas não sei se eu vou conseguir treinar, eu vou passar fome. Eu acho que respondendo assim, por partes, né? A primeira coisa foi que quando eu virei vegetariana, fazia, sei lá, uns 3 meses que eu era crossfiteira, assim, que eu tinha começado o crossfit. Então, era muito recente, né? Então, eu não sabia se isso ia ser positivo, não ia ser, né? Eu simplesmente... A minha causa inicial, e até hoje, era a causa animal. Então, na minha cabeça, eu
eu iria fazer a transição de qualquer forma, independente se aquilo ia me trazer desempenho esportivo ou não, né? Eu ia dar um jeito, eu ia estudar, eu ia ver como que eu ia fazer. Mas no final das contas deu tudo certo, né? Eu consegui entender e estar em muitos congressos e cursos onde se falava muito sobre essa parte esportiva da pessoa que não come carne, do indivíduo que não quer ingerir esses alimentos, né? Então, foi tranquilo assim, né? Foi tranquilo. E qual é a pior parte dessa restrição, assim, dessas escolhas? Tem uma pior parte, Gi? Cara, eu acho que... Você falou do ambiente social. Eu acho que os preconceitos, né? Os haters. É difícil, assim. Não, assim, eu até brinco, né? Se tem hater, é porque a gente está incomodando. Tá certo. Tem alguma coisa certa. Então, assim, eu acho que essa insistência das pessoas que não querem, e tudo bem, virarem vegetarianas ou veganas, insistência em quererem afirmar de que o certo é comer carne, pois não existe certo, isso é uma escolha, né? Somos seres humanos onívoros, não somos carnívoros, então a gente pode escolher se quer ou não. Então acho que o mais difícil é isso, tipo, cara, eu não quero te convencer, entendeu? É saudável, se você quiser, bora, vamos junto, mas se você não quiser, paz e amor. Tá tudo certo. Eu acho que é isso, assim, muitas vezes eu sinto essa, sei lá, eu tô num ambiente, eu tô lá na minha, quietinha, a pessoa chega e fala, ai, você não come carne, né? Que pena. Aí na minha cabeça eu penso, não acho, mas tudo bem. Mas não fico ali, na né? Na cabeça da pessoa, ela sente muito por você. É isso. Ai, que dó. Nossa, que pena que você não vai poder comer essa lasanha 4 queijos. Tá, não vou poder, mas eu posso comer outras coisas. E você o sabor... pode fazer uma lasanha de um queijo diferente. Totalmente. Que outro dia eu vi você postando na rede social que você tinha comprado um queijo lá. Enfim. Bem legal, né? Então, assim, tem muita opção. E tá crescendo cada vez mais, né? Então, é isso. Você tinha me questionado sobre os clientes, né? Assim, dessa questão do esporte. Eu vejo que, acho que por bater muito nessa tecla dentro da rede social, e a internet hoje, né? Minha rede social acabou sendo a minha maior ferramenta de trabalho, por atender, né? Somente o público online. Então, eu vejo que as pessoas me vendo ali no dia a dia, que a gente acaba postando um pouquinho da nossa rotina, né? Treinando pesado, fazendo vários esportes diferentes e não comendo nada de origem animal, que é possível. Então, muitas vezes elas chegam, sim, na consulta com receio, mas porque foi bombardeada de informações erradas dentro da academia. Isso, porque a impressão que as pessoas... Eu lembro quando a minha filha começou na alimentação dela, a cabecinha dela falava assim... porque não tem muita opção, então a opção é, tipo, alimentos mais gordurosos. Não é verdade. Né? Mas isso é muito comum na transição. Inclusive, teve uma época que eu tava bem assídua nos vídeos no YouTube... E eu gravei alguns vídeos sobre isso. Como não engordar na dieta vegetariana. Porque eu percebo que as pessoas, elas vão nos lugares e não tem a opção com carne. Aí a opção sem carne é o quê? Macarrão. Batata frita, macarrão alho e óleo, né? Mandioca frita. Então, acaba que se você não tiver uma boa... instrução nutricional, uma boa consciência alimentar, realmente você pode acabar com a sua saúde e engordar, né? Então, ser vegetariano ou vegano não significa que você necessariamente vai ser saudável, né? Nunca no Brasil. Porque muitos fazem essa retirada sem ter uma orientação adequada. E você vê que os profissionais da área da saúde no geral, como eles estão encarando essas transições alimentares, porque existia muito preconceito também através de muitos profissionais que achavam que você ia perder, ia fazer mal. A gineco às vezes, não, mas a vegetariana gestante. não pode. Mas eu acho que isso vem junto com todo o mito e todas essas coisas que a gente tem por trás do vegetarianismo, de preconceitos e de coisas que realmente não tem comprovação, né, científica. São falado há muito, muito cultural, repetido, né? Há muitos anos, né? E não se buscado novas informações. Hoje a gente tem inúmeros profissionais, tanto médicos que atendem, quanto nutris, que atendem só o público vegano e vegetariano e que só estudam isso,
Temos pós-graduações, né, que inclusive eu faço, que é voltada para esse público. Então, por que isso não seria saudável? É para refletir, né? E para você essa transição foi natural, tipo, eu quero parar de ter que colocar na dieta do meu paciente carne. Pois foi é, assim? isso Como que foi mais ou menos assim. Foi difícil. Porque é complexo, né? Eu entendo que afunilar, eu não tenho essa, né? Eu afunilei quando eu saí de outras áreas da fisioterapia para atuar com uma só. Mas não coloquei um público só, né? Então Sim. a Érica já fez uma funilização, Sim. afunilou para um tipo de público, você também. Sim. Mas é uma transição emocional também, Nossa, né? muito, assim, foi difícil porque eu já atendia há um tempo, né, ali, porque no início eu não atendia clínica, né, assim, aqui numa clínica e tudo mais. No início eu atendia domiciliar, porque eu conciliava com o meu trabalho no RU, né, no restaurante da UTF. Então, eu tinha poucos pacientes, eu não tinha um monte de paciente, né, porque trabalhava já 8 horas por dia e aquilo ali era o meu extra, o a mais, porque eu queria atender, então eu queria ter experiência. E quando eu comecei a atender na primeira clínica que eu atendi aqui em Medianeira, eu comecei aos poucos, por causa do CrossFit, né, por conta do CrossFit, a trazer os meus clientes do próprio box que eu treinava. Então, teve épocas que eu me lembro que eu treinava um treinão de sábado, sei lá, tinha 20 pessoas. 15 era meu paciente, porque na época tinha essa coisa do CrossFit e a nutrição esportiva, e eu era nutri que, além de atender esse público, praticava o esporte. Então, tinha uma identificação muito grande com você, né? É isso. Então, aí assim foi no boca a boca, do tipo, você falou pra Ciclano, que falou pra Beltrano, que não sei o quê, e assim eu fui fazendo meu pezinho de meia ali, né? Tudo fui como funciona na subindo cidade a escadinha. Exatamente. Aqui não foi quem assim. Indica, não foi, né? Claro que teve sim as pessoas bondosas que me ajudaram nesse processo. A Érica sempre esteve do meu lado, né? E então, sempre no que for preciso, né, me auxiliando. Então, eu lembro que na época você atendia numa clínica também, né? Assim, e aí depois veio a Eleve e tudo mais. Uma transição, e aí surgiu a oportunidade de finalmente a gente trabalhar juntas, né? Que foi muito, tipo, quebrando tabu em Medianeira, duas nutricionistas. Era muito engraçado. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu acho que a gente até conversou na época, porque era uma coisa que não existia, né? Meu Deus, cada uma num canto, jamais podem ter... A gente pode se dizer que o disruptivo já acontecia lá naquela época, porque quando trazer outros profissionais para a clínica que atuavam como a gente... Na mesma área, né? Tipo, na área não, mas na mesma profissão, né? Era dizer... Cara, não vejo você como concorrente. Exatamente. Vejo isso é muito legal, né? Isso quebra pra agregar, né? É claro que se a gente pensar no egocentrismo natural do ser humano, a gente também fica, né? Ai, nossa, né? Mas depois tu vai acostumando, tu vai vendo, tem trocas. Ó, fulano já atendi, agora tá com você. Completamente. E aconteceu isso várias vezes. A gente vê que quem ganha somos nós e o paciente, porque não teve identificação. Total. E às vezes não é porque você é um problema ou eu sou um problema, é porque a pessoa não se identificou. É super natural. E eu lembro que na época você veio trabalhar pra clínica e foi aquela coisa, assim, nossa, 2 nutris no mesmo lugar. Exatamente. E hoje aqui nós somos em 5. Olha aí, né? Então acho que não essa quebra de... Não tem problema nenhum, nenhum. E eu vejo muito isso, né? Fora os outros profissionais que nós temos de diversas áreas, né? Físio, né? E assim, médicos, alguns de áreas semelhantes, então... Isso não é um problema para quem está aqui dentro e a gente procura sempre falar isso pro profissional que está chegando também. Mas tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. O sol brilha para quem quiser. Exatamente. Né? Então, eu penso exatamente daí, assim. Né? E eu acho que eu sempre pensei assim e que eu queria realmente fortalecer as amizades e ter por perto pessoas grandiosas, sabe? Como a Érica, né? Que é minha amiga. Vai querer fazer eu chorar hoje? Desde a faculdade. Ela não é a convidada. Coisa! Então, assim, pra mim isso nunca foi um problema, né? Então, eu lembro que quando surgiu o convite de atender na outra clínica,
que vocês eram sócias, eu fiquei muito feliz, assim, eu cheguei, assim, chorando pro meu marido, e eu falei, meu Deus, mãe, não acredito, tipo, muito legal, foi muito legal. Eu já atendia numa clínica muito boa, né, com pessoas incríveis, profissionais incríveis, mas era uma clínica de psicologia. Então, em muitos momentos, eu me sentia Deslocada. um pouco deslocada e tudo mais. Então, eu pensei que aquela seria uma boa oportunidade, assim, de crescer ainda mais na minha área. Então, e foi o que realmente aconteceu. E nessa transição, assim, foi, tipo, já tinha todos aqueles clientes que eu levei da clínica. Eu lembro que na época eu conciliava a clínica com atendimento em Foz. Então, eu atendia num box de crossfit em Foz, atendia um tempo numa academia, depois parei aqui em Medianeira. Então, eu tinha uma cartela de clientes legal. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque assim, eu amava atender os vegetarianos. Eu devia ter na época uns 5 pacientes vegetarianos. Aí o resto não. Mas eu só gostava de atender aqueles. Não, eu amava atender todos. Mas eu sentia que Uma identificação. aquecia mais, sabe? Então, eu lembro que eu tinha uma exclusivamente que ela era vegetariana e ela queria virar vegana. E eu ainda não era vegana, né? E eu lembro que ela falava os motivos e tal, e aquilo ardia em mim. Eu falava, caraca, realmente. E aí, naquele ano, 2019, eu fiz a minha capacitação pela Sociedade Vegetariana Brasileira. É um final de semana, uma imersão, né? Que a Sociedade Vegetariana Brasileira proporciona para os profissionais da área da saúde, nutris, médicos que querem, para você entender mais os motivos, estar mais apto, entender as principais pontos a ficarem atento da área da saúde. Então, é um preparo mesmo, né? E eu não tinha esse preparo. E aí, nessa capacitação, em 2019, eu saí de lá vegana, assim, né? Eu mandei mensagem pro mozão e falei, vida, agora eu sou vegana. E aí foi isso, assim, eu decidi lá, por N motivos, né, obviamente, que pra mim não fazia sentido atender aquela área, ter todos os meus princípios ali por trás e ainda fazer o consumo de alguns alimentos, né. E, assim, você falando, a gente vê o amor que você tem por tudo que você faz e aplica. E você tem uma família e pessoas à tua volta que ardem, assim, de amor por você, né? Teu pai, tua mãe, sua irmã, teu marido. São pessoas que te apoiam e te deram todo esse suporte também, né? O quanto é importante, muitas vezes, os pais aí que estão... completamente. Que estão vendo essa transição dos filhos, em vez de falar, isso é frescura, para com isso, olha como isso aí vai fazendo mal pra você. Completamente. Faz toda a diferença você ter esse apoio, né? Dá uma dica pra esses pais, né? Legal. Gê, então que dica que você daria pros pais aí em casa que têm filhos que estão passando por esse processo, querendo virar vegetarianos ou veganos? Legal. Bom, primeiro ponto, assim, eu acho que entender os motivos, né, que levam esse filho, porque é difícil, porque se é um filho adolescente, muitas vezes, óbvio, o pai vai querer interferir isso, né, ele vai querer saber os motivos, por que meu filho decidiu fazer essa escolha, né, então é interessante entender o porquê que ele decidiu tomar essa decisão e apoiar. Então, se você tem algumas dúvidas em relação a essa parte da saúde, né, o que colocar na alimentação, ele vai o que ficar preparar, sem nutrientes, não vai ficar, né? Não vai ficar, então... A minha mãe fala que a minha irmã ela é meio devagarinho, né? Ela fala que é porque falta carne. Falta carne essa menina. E não tem nada a ver, né? Não tem, assim, eu acho que procurar, então, um profissional ali pra orientar e auxiliar, né, esses pais. Eu mesma já atendi adolescentes com os pais na consulta, e tudo bem, porque a gente conversa, eu explico pros pais o quanto é possível, como que a gente vai fazer algumas escolhas, como combinar os alimentos para poder ter, né, todos os aminoácidos essenciais, ter toda uma alimentação completa, nutritiva. E não simplesmente parar de comer. E não simplesmente também julgar ou dizer que não é possível, porque é possível, né? Hoje a gente entende que o vegetarianismo estrito, né, não ingerir nada de origem animal, é possível em qualquer fase da vida, seja ela uma criança, uma gestante, um atleta, né? Só que, obviamente, como todas as dietas, precisa ter boas escolhas alimentares, né? Não adianta você querer se tornar vegetariano e não comer uma fruta, e não comer um legume, e não gostar de arroz e feijão, né? Então, eu sempre oriento, primeiro ponto,
vamos fazer uma reeducação alimentar, Primeiro. vamos aprender a comer melhor, vamos aprender a ter uma alimentação variada, colorida, né? Uma alimentação saudável, e aí a gente vai retirando aquilo que você não quer mais ter na rotina alimentar, né? Que legal. E Então, quais primeiro são você os- reduz. Isso. Vai reduzindo aos poucos, né? Como a gente já estava falando, tem gente que faz a transição de uma vez e dá super certo, né? Eu já atendo muitas pessoas que buscam o acompanhamento para transição. E eu ajudo na transição. Eu vou aos pouquinhos dando sugestões de preparo, porque eu acho que as ideias, né, Carla, assim, é uma coisa que você passou por isso, a pessoa fica meio sem ideia do que comer, porque a gente culturalmente come pão com manteiga de manhã, na chapa, né? Ou pão com ovo. aí almoço, arroz, feijão, bife e uma salada de alface. E é muito engraçado porque, por exemplo, na minha casa, o cogumelo, ele entrou muito forte, assim. Porque ele substitui a carne, assim, tranquilamente. Então, é uma coisa que é natural eu pegar no mercado. Aí, esses dias eu fui no mercado e falei... Mudou Não o tem, gerente, né? eu falei, agora você é o novo gerente, então deixa eu te falar uma coisa, nunca tem cogumelo nesse mercado, você tá achando o quê, não sei o quê, eu tenho que sair daqui, lá no outro mercado pra comprar cogumelo. Então assim, pra mim ficou natural, tipo no café da manhã ou no jantar, a gente fazer um arroz com cogumelo, por exemplo. Simples. A gente entende assim que Um muitas arroz. vezes os mitos dentro da alimentação vegetariana pode vir também de más orientações de alguns profissionais, né? Por exemplo, de não ter esse conhecimento. Porque a gente entende, por exemplo, que o cogumelo, ele é da família dos legumes. Então, ele não vai substituir a carne. Na verdade, nada substitui a carne. Eu sempre falo que o que substitui a carne é informação. Né? Verdade. Não Mas é... eu digo de sabor pra mim. Não, entendeu? completamente. A textura também, às Ele vezes, não é né? uma proteína, Alguns mas ele, momentos. Exatamente. Ele pode substituir muitas vezes o prazer. O É isso, o prazer. prazer de comer. Perfeito. Se a pessoa entende isso, se a gente pode conversar em consulta, o que precisa estar ali naquela alimentação, o que é importante e o que entra como extra. É o que você falou, você não tinha o hábito e de repente vocês comem um negócio que nunca fez parte da família, né? Do Aí, por hábito exemplo, alimentar da família. Vamos dar um exemplo aqui pro pessoal, que nem no meu caso é uma dúvida minha, eu consulta nutricional agora. Tipo, por Consulta exemplo, grátis. eu cheguei em casa de meio-dia e eu tenho cogumelo lá, eu faço arroz com cogumelo. E salsinha e boa. Então eu posso substituir, tenho que colocar uma proteína aí. Show. O que eu coloco? O que eu recomendo pra galera veg é sempre ter alguma leguminosa já meio pronta na geladeira, assim, né? Lá em casa, por exemplo, a gente faz o remolho ali final de semana, cozinha no domingo e sempre tem um potão com grão de bico cozido, porque o grão de bico cai bem de muitas formas. Cai bem na salada, você pode amassar ele e comer com pão, você pode fazer ele misturado com arroz, Inclusive pode temos um temperar. omelete de grão de bico. Grão-melete. Grão-melete. Olha, Não foi vamos mostrar. Não foi apresentado, coitado do grão-melete, tá ali. Delícia, grão-melete. eu amo, tá? Então, assim, tem muitas opções. Às vezes, fazer uma panquequinha com o grão de bico pra complementar. Lembrando sempre que é importante, em todas as refeições, a gente ter um pouquinho de proteína, né? Então, incluir na nossa rotina alimentar fontes de proteína, né? E entra super prático, porque você prepara lá na hora um cogumelo com arroz e o grão de bico ou uma lentilha já tá pronta e só Nossa, lentilha, esquenta. o pessoal lá em casa Meu ama. Deus. E lentilha, gente, de A gente verdade, adora. pra mim, é um alimento muito versátil, Eu assim. adoro lentilha. Lentilha, sério, testem fazer pastinha, amassadinha a lentilha com É que pão, a gente fica muito só tem boa. costume de comer feijão. Eu comi no retiro queijo de lentilha. Olha aí. É que assim, são infinitas as possibilidades, né? Ontem à noite, por exemplo, já tava tarde, né? Tô bem corrida nos últimos dias, aí abri a geladeira, tinha um potinho com lentilha, e ali já faz uma saladinha, tem uma lentilha, eu gosto de fazer a salada geladinha mesmo, o grão mais sequinho, porque quando a gente pensa na lentilha, a gente lembra da lentilha do final do ano. Aquela lentilha bem aguada, né? Assim, que também é gostosa, mas eu tô falando de uma lentilha mais sequinha, mais um grãozinho mesmo. Então, tem muitas formas de preparo. Pra substituir O muita coisa. hummus mesmo, que é a pastinha Adoro. grão de bico, perfeita. Nossa, outro dia morri gente comendo. fez. Deliciosa, Com deliciosa. cebola. A gente Muito fez bom. com Muito bom. cebola e Muito nabo. bom. Muito bom mesmo. E, Gê,
É claro que existem muitos benefícios, mas lista para quem tá em casa quais são os principais benefícios em ser vegetariano ou ser vegano. Eu acho que se você tem a intenção, eu quero, né, me tornar vegetariano, o que isso vai beneficiar a minha saúde? Sem dúvidas, uma alimentação plant-based, né, vamos falar aí, a base de plantas, ela vai te proporcionar muitas vitaminas, fibras, mas pensando no que a gente já falou, uma alimentação saudável, né? Sim. Porque se A você versão saudável. se você substituir a Hellmann's tradicional pela Hellmann's vegana, deu na mesma. Nenhum benefício, zero nada. benefício, né? Então, agora, se você quiser comer melhor e usar o vegetarianismo como uma forma de aprender a comer melhor e fazer isso pela sua saúde, inúmeros benefícios. Não adianta você ser vegano e comer chocolate o tempo inteiro. Não adianta, né? Pode estar sim na rotina, né? Dentro, estruturado bem da sua alimentação, mas não é uma coisa que tem que fazer parte todos os dias. Então, a gente vê aí, né, dentro do esporte, por exemplo, um benefício, pois a gente tem um consumo legal de carboidrato, né? Acho que tem muito esse preconceito também do consumo de carboidrato. Meu Deus, pão, meu Deus, mas Que é o que vegetariano eles só precisam, come né? carboidrato. Se você olhar aqui, O basicamente atleta é tudo pão é com rico. macarrão, né? Basicamente tudo aqui é bem rico em carboidrato, se você olhar. E muitas das vezes eu acho que muito se falar, os nutricionistas baterem muito nessa tecla e diminuir os alimentos em macronutrientes, né? Carne é Explica aí, proteína, pessoal, feijão é carboidrato, né? E resumir os alimentos dessa forma, claro que, né, isso vai confundir a cabeça das pessoas. Nós, nutricionistas, nós como os profissionais da saúde, a gente precisa lembrar que proteína, carboidrato é um macronutriente que está presente nos alimentos, né? Eu acho que é muito importante a gente entender a individualidade, né, Gê? Porque, assim, tem pessoas que não são beneficiadas com uma refeição rica em carboidrato, tem pessoas que não são beneficiadas com uma dieta rica em proteína, e que existe muita individualidade, né? E o equilíbrio, né, disso Exato, tudo. isso é até, eu tô agora fazendo um exame que é pra descobrir a flora intestinal, né? O tipo de bactéria da flora intestinal. A gente tá falando Quero sobre muito isso. fazer, Bem que legal. legal. Depois eu conto como foi. Algumas novidades que vão vir por aí pra esse ano aqui. E o que é interessante? Gerando sempre muito bem atualizado, melhor clínica de Medianeira. Então, e o que é interessante? É porque a gente descobre que, dependendo do tipo de bactéria que você tem no intestino, aquela alimentação com certos alimentos Sim. não é boa pra você. Completamente. Né? Por exemplo, mulheres com endometriose. Eles têm uma relação muito grande, esses alimentos, com food maps. Então, Sim. apesar do feijão, a lentilha, o grão de bico serem saudáveis, para essas mulheres, dependendo do caso, elas não aceitam muito bem. Sim. Então tem que cuidar Manejar muito no a quantidade, preparo, E quantidade. é muito engraçado. Então é muita individualidade, É muito né? legal, porque assim, eu comecei a puxar a sardinha pra nutrição há um tempo atrás, quando eu tive uma paciente que eu já atendia ela há um tempo, ela vinha de um acompanhamento ginecológico lá na outra clínica ainda, e essa paciente, ela não melhorava o quadro dela de bactéria, né? Infeccioso. E era infecção vaginal, né? Então, assim, ela não melhorava. E aí eu encaminhei para a nutrição, porque dentro da minha leitura, do meu trabalho, vinha um desacordo nutricional, que era o que sentido, aparecia. né? Quando eu encaminhei ela para a Érica, em um atendimento, falou, cara, essa mulher come castanha o dia inteiro. É isso. Era ali. Nas Sim. crises que ela tava. Ela cortou a castanha, Nossa. pronto, acabou. E É eu muito fico- engraçado que é um alimento natural, Sim. é um alimento bom, é saudável, mas naquela É que as pessoas, elas situação- confundem isso, né? Eu acho que elas levam muito essa questão do que, é saudável, é liberado, né? E, cara, tudo na vida é equilíbrio, né? isso. Então, quem come pouco de tudo. A gente não pode exagerar. Já Eu acho dizia o nosso advogado, doutor Alexandre, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É exatamente isso. Doutora Alexandra é muito sábio. Mas, assim, é muita individualidade. Eu acho que tudo pode ser colocado de certa forma, mas em quantidades. E não é porque é bom pra mim que... Eu acho que nós vamos se tornando com o passar dos anos. Sabe? Assim, com o passar dos anos. Além de colecionar plantas, E essas coisas. rugas, a gente começa a entender o nosso corpo.
Hoje você é vegana, você, apesar de ter vários alimentos saudáveis, você sabe que alguns não caem tão bem pra você, outros são muito favoráveis. Que aquela janta, mesmo sendo saudável, talvez pra você pesa, a outra fica melhor. Isso é muito autoconhecimento, as pessoas não observam. Olha, comi tal coisa, como é que ficou o cocô? Ficou bom? Ficou ruim? A digestão ficou boa? Por exemplo, eu amo melancia, mas eu passo mal comendo melancia. Eu passo mal comendo pepino, não posso, entende? E aí precisa uma correlação com outros profissionais, né, Gê? Mas eu queria te fazer uma pergunta, antes a gente foi em outros assuntos, acabei não fazendo. É caro? Se é caro, né? Isso é muito falado, assim, dentro do veganismo, porque muitas pessoas batem na tecla que não é possível pro pobre, pra pessoa que não tem condição, pra aquela pessoa que, né, não tem o que comer em casa. E quando a gente pensa em preço, carne é caro, né, galera? Vamos combinar? Sim. Então, muitas das vezes o queijo barato no mercado não é queijo de verdade, né? Então, você vai olhar os ingredientes, não é um queijo. Então, quando a gente pensa em uma alimentação plant-based saudável, vou citar aqui alguns exemplos pra vocês. Arroz, feijão, batata, macarrão. Macarrão, né? Eu quis emendar aquela musiquinha, né? A mandioca, né? Frutas da época, dá pra respeitar a época sem problema nenhum, né? Comprar. Nós aqui temos a oportunidade de ter a feira do produtor. A gente pode ir ali comprar um negócio que foi o cara que produziu ali na hortinha dele, entendeu? Então, assim, não é caro. Eu acho que quando a gente resume a alimentação vegana em queijo de castanha, iogurte vegano, hambúrgueres industrializados prontos do mercado. Que a indústria foi lá e pegou um nicho. Aí é caro. Né? Eu acho que muito isso. A indústria foi lá e percebeu, opa, tem uma galera aqui que tá indo pra essa linha. Exatamente. Então, vamos voltar. Mas não significa que a gente não vai consumir também. Por quê? Porque eu gosto de comer uma coisa diferente. Às vezes eu quero preparar uma receita que eu quero usar um queijo, um negócio, e eu vou comprar. Realmente, uma pessoa que não tem condições, talvez fique, né, vai ficar mais limitado, né? Mas tudo é possível ser produzido. Eu acho que o veganismo, o vegetarianismo, ele te permite ter uma relação melhor com o alimento, porque muitas vezes você precisa preparar o seu alimento. Você saboreia, né? Você precisa preparar o seu queijo, o seu creme de leite. Você vai lá, você tem que fazer ele, você compra a castanha, você deixa ela de molho, você hidrata ela, você põe no liquidificador, você faz o creme, você põe na panela. E o creme de leite tradicional, você vai no mercado, compra e faz o seu estrogonofe. Claro, a gente tem leite de castanha, creme de leite de castanha, creme de leite vegano no mercado. Agora custa R$14, né? Então, realmente, tem essa questão. Você precisa colocar na balança, né? O que você vai ter na sua rotina dia a dia. Estou preparado, né? para também fazer essas mudanças mentais que eu preciso na minha rotina, né? Eu tenho uma lembrança sua, uma vez que a gente foi numa loja comprar um calçado e ela amou uma rasteirinha, assim, de paixão. Amei. Só que ela era de couro, você lembra? Lembro. E aí era linda a rasteirinha, mas você não comprou. Porque não condizia com o estilo de vida e com a opção de vida que você tinha, né? Mas hoje você encontra opções variadas pra você comprar, porque não é só comida, né? Exatamente. Desculpa. Você acha que no alimento tem sido mais fácil que na roupa? Eu não sei, assim, que eu nunca fui uma pessoa muito... Não seria consumista a palavra, mas muito básica, assim. Não sei. Então, assim, eu não sou muito... Não vou ficar triste se eu... Né? Tudo bem, eu queria comprar, mas aquela rasteirinha achei bonita, mas eu vou superar, entendeu? Não é que eu vou superar, você é entendeu? vegana que você vai passar enrolada num tecido não. Prestem atenção, gente. Eu falo pra todo mundo que a Jean ser evoluído nesse quesito de consumo, assim. Você é muito consciente, né? Acho que isso você foi evoluindo também. Com certeza, com certeza. É uma evolução. Acho que até pelas várias grandes situações que a gente passa na vida, assim, né? Desde muito nova, né? Muitas coisas aconteceram, né? Família, dificuldade. Então, a gente vai amadurecendo nessa parte. Hoje eu dou muito valor, né? Nas coisas que a gente conquista
nutricionista e enfim. Pequenas vitórias. Então eu acho que pra mim não é um problema eu ir comprar algo, né, uma roupa, uma maquiagem, essa maquiagem não ser vegana. Eu vou achar uma substituta, entendeu? Tá tudo certo. Eu vejo também que muita gente se limita ao veganismo disso, do tipo, não dá pra ser vegana, porque onde eu moro não vende pasta de dente vegana, não vende amaciante vegano, tipo, um exemplo, né? Cara, a gente pode fazer o que dá, né? Então a gente não precisa Começa ser de alguma forma. um vegano perfeito. Você pode ser uma vegana imperfeita, um vegetariano imperfeito. Você pode fazer o mínimo, devagar, então, né? Tipo assim, faz o que o seu coração diz pra você fazer. Então, muitas vezes eu vejo que a pessoa tem vontade, mas aí por conta das críticas de fora, por conta de não ter um apoio, né, ou familiar, ou às vezes de um próprio companheiro, né, acaba se desmotivando. Mas, cara, a gente se conhece, né, então a gente tem que fazer o que o nosso coração diz que é o caminho certo, o que a gente acredita. Então eu vejo por esse lado. Mas as coisas estão ficando mais fáceis, assim. Eu acho que empresas grandiosas, assim, né? Vou dar um exemplo, né? Eu pratico esporte, então eu compro tênis esportivo, né? Nike, marcas que a gente conhece, marcas famosas. Ai, pode falar marca aqui, tipo, no podcast? Pode, Nike nos patrocina, por favor. Patrocina, gente. É tipo os podcasts, né? Eu vou colocar o tênis de vocês, então. Já tem, né? Nike me patrocina. Mas já tem opções, né? Muitas, né? Opções. Muitas marcas grandiosas têm feito essa transição de ser de origem totalmente sem exploração animal, de origem vegetal, eu acho que enfim, isso né? é difícil no início, assim como todo início é difícil, porque você tem que ter uma observação maior, Total, né? Mas depois você conhece as marcas e você entra nesse mundo e tá tudo bem. Você foi agora num congresso recentemente, né? Que é teu mundo, E a gente né? acompanhou, né? É o mundo da G. Ela tava assim na Disney. Disney do veganismo. E tinha todas as pessoas que você tem de referência, de base. Foi muito legal. É muito os legal. alimentos que você falou, comeu churros, né? Nossa, eu não lembrava a última vez. Esse ano faz 5 anos, né, que eu decidi virar vegana. E 5 anos? Foi 2019, isso mesmo. Então, muitos alimentos, realmente, a gente que mora no interior, é mais difícil de encontrar, né? Aqui em Foz do Iguaçu, né, tem uma cafeteria vegetariana, que quase tudo é vegano, assim, sem nada, né, de origem animal. Tinha uma época que até tinha algumas coisas, acho que com leite, que tem opções incríveis. Tortinhas, cheesecake, bolos, coisas que você olha muitas vezes e fala, nossa, mas é vegano? Porque tem esse preconceito, né, que vegano come alface e tal, né? Que vegano não come nada bom. Mas gente, olha esse bolo que lindo, olha esse brigadeiro, olha esse brigadeiro. Dá pra fazer tudo. Então, eu acho que muitas vezes é a nossa mente que, né, é bloqueada nisso. E aí, claro que a gente fica um tempo sem comer o que a gente gosta, né? Então, um sorvetinho desses de máquina, tipo italiano, sorvete italiano, nossa, é raro, né? Não tinha, né, aqui na região. Tem leite, né? Então, realmente, é mais difícil em alguns pontos, né? Mas aí vale você Aí você colocar... chegou na sua Disney. Nossa, eu cheguei lá, tinha tudo. Lá você aí não eu precisa tô aqui perguntar. pro congresso pra comer, eu tô aqui pra comer. Total. Será que eu fico Eu nas quero palestras? estudar, eu vim pra comer. Ou eu vou comer, né? Então, assim, eu Que comi dúvida. coisas deliciosas lá, incrível. O VegFest, ele é um evento é um evento organizado pela SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, com o intuito realmente disso, de empresas... De provar que pode, né? E de empresas irem lá, levarem a sua marca, mostrarem o que tem de novo, para profissionais da área da saúde se especializarem cada vez mais, né? Então, isso é bem legal, assim. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu fui, né? Todos esses anos vegetariana. E eu amei, foi muito legal, assim. E, Gê, como que você vê o futuro? Não só do vegetarianismo, mas o seu. O que você almeja aí para os próximos anos? Como que você acha que vai ser sua carreira? Quais são os seus planos aí? Que legal. Eu sou pisciana, né? Sou sonhadora. Super. Sonho muito. Muitas vezes não coloco em prática. Porque eu acho que não é só sonhar, né?
a gente precisa também pôr a mão na massa. Então, eu acho que eu sou consciente disso, mas eu tive nesses últimos anos, passei por 2 fases, né? Como a Carla comentou de primeiro, deixar de atender pacientes que não tinham a intenção em ser vegetariano, se tornar vegetariano, fazer essa transição e atender só o público simpatizantes ali da causa e já quem era vegetariano e vegano, que foi, assim, uma transição, assim, difícil, porque, né, até claro você migrar também para online, né? Desculpa interromper a resposta Não, sua, mas isso. Mas isso deve ter sido muito difícil, porque a G trabalhava com a gente na clínica e de repente ela chegou e falou, meninas, eu vou atender só online. É isso. Eu tô indo E é um embora. preconceito do público também, muitas Também, vezes, né? E assim, a gente mora numa cidade pequena onde muitas vezes tem coisas que ainda tabu, né? Do tipo... então, quando eu comecei a falar para os meus pacientes que eu, né, ia atender mais esse público, eu comecei também a migrar minha rede social mais para isso. Então, só falava disso, só trazia conteúdo disso. Então, as pessoas começaram a perceber que eu não estava mais atendendo só os esportistas. Eu estava atendendo o público veg esportivo, né? Então... Foi difícil, porque eu tenho até hoje pessoas que eu atendia naquela época, né, que não são e que não querem ser vegetarianos, mas que eu tenho um carinho imenso, né, que eu auxiliei muito naquele processo e que, né, por elas estariam até hoje aí, né, então foi uma transição, né, e aí quando veio a pandemia, foi um baque, né, galera? A pandemia foi nossa, que foi bem quando eu comecei a atender na outra clínica com vocês e a gente ficou, meu Deus, e agora, né? Vamos ter que se reinventar, né? E aí o CRN permitiu as consultas online, que até então você só poderia fazer acompanhamentos online, né? Primeira consulta não era permitido online. E eu comecei a entender como seria isso. Confesso que nas primeiras vezes eu fiquei, meu Deus, e o contato? O que eu vou fazer, né? Eu preciso tocar no meu paciente, eu preciso estar ali. Mas eu vou olhar a prega, né? Eu preciso estar ali, entendeu? Então, assim, foi um pouco difícil compreender isso, mas eu comecei a perceber que a conexão era a mesma, que isso não mudava, né? Que eu conseguia ter essa conexão com o meu paciente, mesmo ele estando lá na Bahia, na China. Eu já atendi paciente da China, né? Obviamente brasileira, né, gente? Não sei falar chinês. Ainda, né? Brasileira que morava na China, só pra, né? Pra não falarem que eu saí falando mentira, né? Ó, a Jane tá entendendo os chinês. Mais de 29 países. Né? Então, assim, isso não... Ainda assim gerava conexão, né? Estarmos em estados, países diferentes. E aí eu fui começando a também... ter jogo de cintura, como que eu ia abordar, como que eu ia criar uma intimidade com esse paciente, né? Como que eu ia deixar ele à vontade. Foi toda uma transição mesmo. E aí eu comecei a perceber que era possível e ali eu ia conseguir atender um público maior. Porque aqui na cidade eu já atendia praticamente toda a galera vegetariana. Então eu atendi a galera de Foz, galera aqui da região, né, dos municípios lindeiros. Então todo mundo vinha pra cá pra consultar comigo porque tinha uma nutri especializada em vegetarianismo aqui, né, presencial, então a galera vinha mesmo. E aí foi quando que eu comecei, né, migrar no online, que eu vi que era possível. E eu não consegui mais conciliar as agendas, né, porque eu tinha... Foi uma virada de chave. Foi. Eu tinha que... um dia eu tinha que estar aqui na correria do presencial, aí no outro dia Correndo, eu tava online, tinha que sair correndo para atender online e não tava mais conseguindo conciliar essas duas agendas. E aí foi quando eu decidi, por uma decisão assim difícil, obviamente, porque o contato presencial é algo que eu gosto muito, em ficar 100% no online, assim. E assim seguimos. Esse ano agora, de 2023, né, foi o ano teste. Porque 2022 nós estávamos aqui, né? A clínica abriu em 2022? Sim. Então, eu atendi aqui na clínica, muito bem recebida, né? Cara, eu queria chorar o dia da inauguração da clínica, que eu vi que tinha ali na frente, galera, na entrada, nutrição vegana. Eu falei, ai, gente, que tem até hoje ali, né? Então, muito legal, assim, porque
pessoas que têm a mente aberta, que acreditam no vegetarianismo, acreditam no meu potencial, né? E acreditam que eu realmente sei o que eu tô fazendo, sei o que eu tô falando. Então, acho que me deu uma credibilidade muito grande e foi muito legal, assim. Eu fiquei muito feliz, sabe, em estar aqui. Então, não foi fácil decidir não atender mais aqui. Mas as mudanças que estavam acontecendo e que vão acontecer na minha vida me levavam para esse caminho, que a minha única... No momento era atender online, então eu fiz o teste hoje esse você ano. abraça o mundo, você não tem limite. Tem alguém que você tem referência, assim, que é o teu ídolo? Cara, eu tenho muitas pessoas que eu admiro, né, dentro do vegetarianismo, assim, como profissionais. Eu acho legal essa pergunta, porque a gente sempre pensa, né, uma pessoa e tal. Eu não tenho uma pessoa, eu tenho várias pessoas que eu admiro. E tinha muitas pessoas que eu admirava muito no início do vegetarianismo, que hoje eu tenho contato direto, assim, são minhas professoras da pós, ou são pessoas que eu troco figurinha. Nossa, você era tão famosa! E é muito legal isso, assim. É muito engraçado quando a gente faz pós, né? Ou a gente vai em congresso que tu olha pra pessoa e tu fala, caraca, Primeira vez que eu vi o Paulo Musi. Nossa, sabe quem que é o Paulo Musi? Sei. É porque a gente ele ao vivo, assim. A gente admira, né, esses profissionais. Então, mas eu acho que hoje, assim, eu vejo muito mais que... Cara, como é que eu posso dizer isso sem parecer egocêntrica? Mas eu gostaria de ser referência. Eu quero ser referência, entendeu? Você então, já é, aqui pelo menos isso. você já Então, é. cada vez mais é o que eu quero, assim. Então, eu quero muitos planos, muitos sonhos aí daqui pra frente, mas atender cada vez mais esse público e quem sabe aí uma forma de ensinar mais para os meus pacientes. Você tem de uma pegada forma... do ensino, né, Gê? eu acho que eu gosto, assim. Eu não sei se talvez professora, mas quem sabe porque agora ficamos 100 aqui na clínica, né? Mas em breve vai ter, porque eu Vamos tenho ter. paciente de Foz do Iguaçu vegetariana se formando em nutrição, tá? Joguei na roda legal. aí. Então, assim, isso é muito legal. Eu atendo muitas gurias que são estudantes de nutrição. E eu apoio muito, assim. Eu falo, cara, se você é vegetariana, se é vegana, luta por isso e não deixa, assim, porque eu sei que no início é difícil. A gente sabe que é difícil. Todos nós aqui, profissionais, sabemos que você recém-formado, você é um desempregado. Então... Sinto te informar. Né? Você vai ter que, ralar pra conseguir chegar ali onde você sonha, né? Ninguém consegue nada de braço cruzado. Então, se você já vai ter que lutar, se você já vai ter que ir lá ralar, então rala realmente pelo que faz sentido pra você, né? E seja o melhor naquilo que você faz. É isso. E nos procure, porque temos um espaço massa. Aqui, atender, aqui, Nutris vegetarianas venham atender na Eleve. Antigamente Nutris vegetarianas venham atender na Gerânios. Gê, eu acho que eu e a Carla não temos palavras para agradecer a sua presença aqui. Você sabe que você é uma pessoa que faz parte da nossa história, da minha história também. Sou muito feliz por estar sempre te acompanhando e ver o teu crescimento e o que você se tornou hoje. Você realmente é uma profissional reconhecida no Brasil todo e até fora. Isso é verdade, é verdade. Você tem que se orgulhar. Acompanhando atletas de elite. De elite, assim, você se tornou uma profissional realmente de ponta no ramo que você escolheu, se destacou. E você trabalha duro pra isso. A gente vê o quanto você se esforçou, a gente acompanhou, né? O quanto você estava sempre hoje, ali fazendo, criando, quantas horas de dedicação. Então não é à toa, realmente, né? E a clínica vai estar sempre de braços abertos para te acolher aqui. Você seja sempre bem-vinda à nossa casa. A nossa casa. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Que mensagem que você deixaria? Pode ser para os seus pacientes, pode ser para sua família. Para as pessoas que você gosta. Interessante. Porque esse é o seu espaço. Tá. Bom, Nossa, me pegou. Deixa eu pensar, uma mensagem. Tá. Bom, eu acho que assim, eu acredito muito que a minha causa, a causa que eu luto, né? E hoje eu acho que eu sou muito feliz sendo nutricionista e trabalhando nessa área, porque além de trabalhar com o que eu gosto, que é fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis, né? Além disso, eu trabalho com o público que tem o mesmo
mesmos princípios e valores que eu, assim, pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu e que têm essa vontade de fazer um mundo diferente, um mundo melhor, né, sem a exploração animal, enfim. E então eu acho que eu desejo que, se você no fundo do seu coração tem essa vontade de reduzir, né, o consumo de carne, de entender mais sobre o assunto, não deixe, né, que nenhum preconceito ou que ninguém diga o que você precisa, como você vai decidir o seu futuro, a sua vida. Cara, vai atrás, pesquisa, tem um monte de profissional aí que atende essa área, né? Tem um monte de gente que tá bem preparado para atender esse público, inclusive médicos, né? Então, assim, a gente tem aí um amplo conhecimento hoje sobre os benefícios dessas escolhas alimentares. Então, não tenham medo, né? Assim, se joguem mesmo e façam acontecer. E quero agradecer, né, imensamente a todo apoio que vocês sempre me deram, assim, né, a Gerânio foi, né, não foi, pra mim, né, que não atendo mais aqui, é um pouco doloroso não estar aqui, participar do dia a dia da clínica, mas estar aqui sempre foi muito bom, né, então eu acho que realmente essa transição para o online faz com que a gente perca esse contato, né, com as pessoas, acho que isso é o que eu mais sinto falta, sabe? E é uma clínica que tem tudo para deslanchar, voar e né, trazer muita saúde pra galera aqui de Medianeira, né? E quem sabe todo o Brasil. Né? Não sei. Né? Não dá conta. Olha o olho piscando. Mas... E a Carla já deu um infarto. E é isso, assim, agradecer imensamente, agradecer a minha família, né? Porque, assim, eu sou muito família, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar em família, então eu sou muito grata, né, por todo o acolhimento dos meus pais desde sempre, né? Desde o período da faculdade, que eles sempre me apoiaram, não, vai lá, vai dar certo, isso e aquilo. E, né, e hoje a minha família aqui de Medianeira, que, né, me casei, então a minha família também, eu também tenho família aqui agora, né? Também tenho a família do meu pai que mora aqui, então Medianeira é muito especial pra mim. E eu sou grata a todas as pessoas que, de alguma forma, né, estiveram a todo momento ao meu lado, apoiando. Realmente, gratidão é um negócio que eu valorizo, assim, acho que a gente tem que sempre ser grato e ter humildade para reconhecer isso, né? Então, é isso, gente. Agradeço sempre. E a todos vocês que estão nos assistindo ou ouvindo nas nossas redes, que são várias. Muitas. Não esquece de curtir o nosso canal, seguir a gente, que é muito importante para nós. Esse trabalho ele é feito voluntariamente por nós e pelos profissionais que vêm até aqui, mas para trazer informação para todos vocês. Então se inscreve no nosso canal e até a próxima. A gente vai deixar o link aqui do Instagram de todo mundo também. A G tem um Instagram super ativo, tem muito vídeo de cross e receitas. E se você ficou curioso com muita receita que ela falou, e tem tudo lá que ela ensina a fazer, então seguem lá também. Tchau, gente, até a próxima. Até a próxima.